Meu convidado é o Ricardo Jorge Pinto, do painel de comentadores do Jornal 2. Ricardo, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Paulo Núncio tem margem para continuar no governo depois do que ouvimos até hoje e do que está a ser dito ainda no Parlamento? Tem um corredor cada vez mais estreito. A verdade é que, a partir deste momento, começam a crescer dúvidas e sustentadas sobre o seu conhecimento relativamente a este processo. No momento em que aparecer algum documento que venha verificar que, na verdade, o Secretário de Estado tinha não apenas o conhecimento, mas até o aval relativamente a esta lista, eu penso que ele terá aí, então, todas as condições para fazer aquilo que, eventualmente, já deveria ter feito do ponto de vista político, que era salvaguardar a posição da Ministra das Finanças. Porque aqui é preciso recordar isso. Do ponto de vista da hierarquia, quem está acima dele imediatamente é a Ministra das Finanças. Agora, chegar a haver um efeito de contágio sobre Maria Luísa Albuquerque seria fatal para as aspirações deste governo em termos de estabilidade. E o próprio Primeiro-Ministro tem vindo a defender o Secretário de Estado, sem nenhuma dúvida à volta do que possa ter acontecido. Há aqui uma variável que é preciso introduzir. Paulo Núncio é um Secretário de Estado nomeado pelo CDS. Se reparares, Paulo Portas tem sido absolutamente mudo e calado sobre esta matéria, o que dá a entender que o CDS não está confortável com a situação do seu Secretário de Estado. Ora, parece-me que Pedro Passos Coelho está neste momento preocupado em salvaguardar também a posição do seu parceiro de coligação, num momento crucial em que PSD e CDS procuram acertar agulhas para uma eventual coligação para as legislativas. Olhamos para a prática política de alguns países, até no espaço europeu, Sim. E para aquilo que está a acontecer em Portugal. Não há uma responsabilidade política de quem tutela uma determinada área quando há um problema? Essa tem sido a tradição. Recordemos, no Tradição passado um em bocadinho Portugal. mais longínqua de Jorge Coelho, mais recentemente do ministro Miguel Macedo. Noutros países nós temos exemplos para todos os gostos. Ministros que imediatamente assumem a responsabilidade política e ministros que consideram que, na verdade, há uma responsabilidade técnica independente da responsabilidade política e, portanto, ficam salvaguardados relativamente a essa questão. Eu diria que aqui há um problema mais complicado para Pedro Passos Coelho. É, na verdade, vir-se a reconhecer que o Secretário de Estado tinha conhecimento sobre esta matéria, como eu dizia há pouco, e portanto aí o problema a volumar-se, porque já não é apenas a questão de Paulo Núncio não ter condições para se manter, é a questão também de o Primeiro-Ministro, pelos vistos, ter à sua volta executantes que não lhe dão a conhecer tudo aquilo que é relevante para o seu exercício de Primeiro-Ministro. Quando este caso começou, Pedro Passos Coelho fez uma declaração pedindo ao Fisco que conseguisse proteger os dados pessoais dele e de todos os outros cidadãos. Não poderá ter sido esse o sinal entendido pela máquina fiscal? Temos que encontrar uma forma de blindar estes dados? Muito provavelmente houve aqui boa intenção por detrás desta manobra que depois acabou por ser absolutamente desastrosa. Proteger cidadãos contribuintes que, na verdade, ou sobre os quais existe uma maior curiosidade do que sobre a maioria dos contribuintes, é natural que seja um desígnio de uma máquina que quer minimamente eficácia. O problema é que depois isto não pode ser nem gerido nem comunicado desta maneira, ou seja, não se pode saber sequer que esses mecanismos acabam por criar uma lista autónoma. Mas já tínhamos percebido que os mecanismos existiam há mais de um mês. Claro. Quando foram levantados os processos disciplinares, ficámos a perceber que, quando se acedia a alguns dados, nomeadamente os do Primeiro-Ministro, que havia um registro informático do funcionário que tinha feito esse acesso. Claro. Portanto, já sabíamos que isto poderia estar a acontecer. Sim. Mas nada aconteceu até hoje. Nada aconteceu até hoje e muito provavelmente nada acontecerá a partir de agora. Até pior, provavelmente agora vai-se criar um mecanismo, eventualmente até um pouco mais relaxado relativamente a estas situações, que vai permitir que a invasão àquilo que é a confidencialidade dos dados fiscais seja ainda mais permitida. O que levanta uma dúvida muito grande a todos nós. Claro, mas essas dúvidas já existem, João. Nós temos que confiar na máquina fiscal. Está bem, mas a verdade é que nós já sabemos que os cidadãos, na verdade, não são todos iguais perante a lei e que há situações de exceção e que, em alguns casos, até se calhar se justifica. O Primeiro-Ministro tem um corpo de segurança pessoal que nós pagamos, que tu não tens ou que eu não tenho e ninguém considera isso uma coisa desmesurada. Mas é o que tu dizes, é um problema de comunicação também. É um problema, exatamente. O problema é que isto não pode ser gerido em termos nem de gestão interna dos serviços, nos mecanismos que foram criados e, sobretudo, do ponto de vista da comunicação, que tenha permitido estes dois erros. O primeiro foi permitir que isso tivesse visibilidade pública e hoje sabemos que não é possível guardar nenhum segredo, Pedro Passos Coelho que o diga relativamente às dívidas da Segurança Social. E, em segundo lugar, que não se pode vir com mentidos e desmentidos sucessivos que criam nas pessoas a convicção de que, eventualmente, alguém está a esconder alguma coisa. E esse é também outro dos problemas de Paulo Núncio. Neste momento temos todos a sensação de que ele provavelmente sabe mais do que aquilo que neste momento está a dizer. Ricardo, obrigado por teres vindo a este Jornal 2. É o tema que marca a atualidade nesta quinta-feira.